Hey, olha lá, começamos mais uma live e eu trouxe as minhas 4 pedras preciosas que eu vou falar o significado de cada uma dessas pedras, vou ensinar a brincadeira que cada uma dessas pedras preciosas me ensinaram e fique nessa live que eu vou falar de muitas coisas que podem ser úteis para você no seu planejamento de aula do próximo ano. Está aqui as 4 pedras preciosas. E eu vou falar nessa live como as brincadeiras da tradição popular facilitam a aprendizagem da criança, com 4 pedrinhas de brilhantes para o meu amor passar. São quatro pedras preciosas que falam sobre integração, adaptação, igualdade e convivência. 4 pedras preciosas para o seu planejamento do próximo ano. Eu vou falar sobre a importância dessas brincadeiras da tradição popular, como elas facilitam a aprendizagem da criança, como você pode colocar em prática no seu planejamento do próximo ano, nas suas aulas de educação infantil, Fundamental 1, Fundamental 2, você que é professor de música, musicoterapeuta, fonoaudiólogo, professor de educação física, e você que quer saber 4 atividades mirabolantes que conseguem transformar o desenvolvimento da criança, a capacidade dela intelectual, corporal, emocional, com essas 4 pedras preciosas, que eu vou não só falar da parte teórica, os fundamentos, o porquê é importante utilizar a tradição popular, né, porque que ela ajuda na aprendizagem da criança, mas também dá a prática. 4 brincadeiras para você colocar aí já no seu planejamento, ter milhões de adaptações para você conseguir abordar os conceitos que você tem para passar para suas crianças. Mas qual que é o sentido das pedras preciosas? Eu adoro, parece meio esotérico, mas tem uma metáfora muito bonita nessas pedras preciosas e eu vou contar para você agora. Então, uma pedra preciosa, ela foi lapidada, olha só que bonita. Ela foi lapidada durante muitos anos e a tradição popular, a mesma coisa, é uma pedra preciosa que ela foi lapidada durante muitos anos pelo encontro de muitas culturas e é fruto de muitas relações. As cantigas que a sua avó cantava para sua mãe e a sua mãe depois cantou para você e agora você está cantando para os seus filhos e provavelmente os seus filhos vão cantar para os seus netos. Olha só que bonito como vai passando de geração em geração essa pedra preciosa, canções, histórias, brincadeiras de movimento, tudo isso são as nossas pedras preciosas que fazem parte da nossa cultura e que é fruto de muitas relações, teve que ser aceito por muita gente para continuar vivo até hoje. E essas pedras preciosas da nossa tradição popular, ela sofreu pequenas adaptações em cada região para ganhar um sentido maior, para continuar vivo, para responder perguntas como da onde eu venho, né? Quais são as minhas raízes, como é que eu entendo mais a nossa linguagem a partir da dança tradicional, como é que eu entendo mais o meu corpo através de folguedos tradicionais, como festa junina, muitos folguedos de carnaval, reizado e cultura popular, que entrelaçam culturas de todo o mundo, culturas de países da África, países europeias e também as nossas origens indígenas, está tudo misturado nessa pedra preciosa que é a nossa tradição popular. E vou contar um segredo para vocês, não sei se vocês sabem, mas teve uma época em que não existia internet. Não existia televisão, não existia cinema, não existia rádio, e essa pedra preciosa foi passando de boca em boca, a tradição oral foi contando as histórias, recontando as histórias, cantando as canções, de pai para filho, de vô para neto, e elas conseguiram ficar vivas, sobreviveu a todas as adversidades do mundo e está viva até hoje, depois de guerras, enchentes, vendavais, e essas tradições, essas pedras preciosas foram viajando de país em país e foram sendo lapidadas, ganhando mais brilho com o passar do tempo, sobrevivendo a todas as adversidades. E essas histórias, essas
cantigas populares, essas brincadeiras tradicionais, elas contam um pouco do que fomos. Essas brincadeiras tradicionais contam um pouco de quem somos e até o que seremos, se a gente prestar atenção nessas tradições, nessas pedras preciosas. Elas têm muitos segredos que a gente tem que desvendar, porque tem muita coisa ali que às vezes a gente não dá a devida importância, mas quando a gente se debruça, primeiramente, na nossa tradição, o que a minha mãe cantava para mim quando eu era pequeno, o que a minha mãe escutava da avó dela, talvez essas simples canções escondem segredos importantíssimos para ajudar a aprendizagem do seu aluno. E basta a gente dar importância para essa pedra preciosa, que é a nossa tradição popular, e começar a desvendar os segredos na sua linguagem, para auxiliar na alfabetização, no seu desafio corporal, para trabalhar a inteligência sinestésica, e também em toda a sua poesia, para trabalhar as emoções, de como a gente consegue viver de uma maneira mais saudável, conviver, de desenvolver a nossa sociabilidade. E essas histórias, essas brincadeiras vividas contam verdades que são eternas. E eu vou te contar aqui alguns segredos nessa live de hoje, 4 brincadeiras que eu gosto muito, eu utilizo no meu planejamento para começar o ano de uma maneira muito boa, porque quando você trabalha com a tradição aí da sua cidade, a tradição familiar, você conecta também com a tradição dos seus alunos e traz um sentido de pertencimento, ela se sente num ambiente seguro e ela começa a abrir as portas para aprender de uma maneira mais divertida, ela começa a sentir o prazer em aprender, porque ela faz parte da mesma tradição que você faz parte, somos iguais. Então, essa é uma porta de entrada muito importante para você começar o ano de uma maneira muito boa, com a sua pedrinha preciosa. E tem uma música que eu gosto muito, eu vou te contar o segredo dela, de onde é que ela veio nas minhas andanças como pesquisador, não só da cultura popular brasileira, mas como pesquisador de culturas, de brincadeiras, de músicas, histórias de vários países ao redor do mundo. E tem essa música que eu gosto muito, não sei se você conhece. Caranguejo não é peixe, caranguejo peixe é. Caranguejo só é peixe na enchente da maré. Olha palma, 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 olha pé, pé, pé. Olha roda, 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 caranguejo peixe é. Você sabe de onde é que veio essa música, de onde é que veio essa melodia, que veio navegando de outros países, chegou no Brasil e se tornou essa canção tão popular que os nossos avós cantavam e que os nossos filhos estão cantando e brincando até hoje. É tão antigo, mas tão original. E olha só, a origem e originalidade vem da mesma raiz. Quanto mais a gente aprofunda na nossa raiz, nas nossas origens, mais a gente começa a ter ideias originais para ajudar o desenvolvimento dos nossos alunos. E uma vez vou contar uma história para vocês. Eu estava dando um curso para professores na Turquia, ali no sul da Turquia, então muitos professores de todo mundo do Oriente Médio vieram fazer aula comigo, e sabe o que eu estava ensinando? Eu estava ensinando exatamente as minhas pedras preciosas, brincadeiras da minha tradição popular brasileira, que fez sentido para mim, que eu brinquei quando criança, que eu ensino para os meus alunos, e quanto mais eu compartilhava as minhas pedras preciosas, que fazem sentido para a minha tradição popular brasileira, mais eu conectava com aqueles professores vindo de outros países, parecidos com uma cultura tão diferente da nossa, como Turquia, Irã, talvez também ali do Mar Negro, né? Tem muito do leste europeu, muitos países ali de culturas tão diferentes, e esses professores se identificavam com as minhas pedrinhas preciosas, com as minhas tradições, com as minhas músicas, com as minhas histórias, que conectavam o corpo, conectavam a música e a poesia, trazendo integração, adaptação, igualdade e convivência. E eu, por exemplo, eu dei aula lá e comecei a ensinar uma música do Jongo paulista, porque assim, o Jongo também tem primos, né, no Rio de Janeiro, e o Jongo, eu comecei a dançar o jongo, comecei a ensinar para ele essa brincadeira de duplas do jongo, da roda do jongo, a sua música, a sua percussão, a sua poesia, e todo mundo que era do Irã
começou a dançar e falar, nossa, Estevão, essa música fala sobre a gente também, esse jongo paulista tem a ver com a tradição do Irã, lá do sul do Irã, e que a gente dança muito parecido com essa música. E eu fiquei maravilhado ao escutar as músicas desse país tão distante, que parece que não tem conexão com a gente, mas a gente está muito próximo se a gente aprofunda nas nossas tradições. Quanto mais a gente aprofunda nas nossas tradições, mais a gente consegue conhecer tradições e vivências de povos tão distantes do Brasil. Outra, eu viajando pela Noruega, dando um curso na Noruega, depois do curso com os professores, eles gostaram muito, e na janta eles faziam um jantar, e na mesa do jantar todo mundo dançava, todo mundo cantava suas canções tradicionais, e cada canção que todo mundo cantava ali na Noruega, eu tinha uma melodia parecida. Falei, nossa, eles cantavam, por exemplo, canções da Noruega, mas eu falei, nossa, essa melodia é igual. Deixa eu ver. Você gosta de mim, ó maninha, eu também de você, ó maninha, vou pedir a seu pai, ó maninha, pra casar com você, ó maninha, palma, 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 ó maninha, velho. Então, essa melodia era igual uma melodia da Noruega. Eu não sabia o que estava sendo falado nessa melodia da Noruega, mas eu falava, para cada melodia que você cantar para mim, eu tenho uma melodia prima vinda lá do Brasil. Sabe por quê? Que eu consigo conectar com povos tão distantes como o turco, o iraniano, o norueguês, porque eu conheço muito bem as minhas pedras preciosas que fizeram parte da minha infância, fizeram parte da infância dos meus avós, e quanto mais eu conheço as minhas pedras preciosas, mais eu consigo conectar com povos tão distantes, com culturas tão distantes. E tem aquela famosa frase do Tolstói que fala que o universal é aquele que canta a sua aldeia. E você pode botar aí hashtag universal é aquele que canta a sua aldeia. Se isso fez sentido para você, se você já ouviu músicas parecidas em outros países, e fala, nossa, isso é Brasil, eu não sabia que tinha em outro país, e você sabe do que eu estou falando. Então é muito importante a gente saber qual as nossas pedras preciosas. E eu aprendi com muitos mestres populares, brincantes ao redor do Brasil, que a tradição permite o autoconhecimento e o conhecimento do seu entorno. É um elemento socializador que nos ajuda a construir nossa maneira de relacionar com os demais. A brincadeira tradicional permite à criança conhecer e respeitar as normas, fomenta a comunicação, facilita os processos de socialização e assim, novamente, a gente trabalha a integração, a adaptação, a igualdade e a convivência. 4 pedrinhas preciosas. E eu vou compartilhar essas 4 brincadeiras que eu vou falar para você, contar um pouco da história dela, principalmente do caranguejo não é peixe, que você já conhece, e você não imagina de onde é que ela vem, e eu fiz essa pesquisa, vou trazer para você aqui nessa live, e você vai poder usar para abrir o seu planejamento do próximo ano com o pé direito, conectando as crianças, trazendo esse prazer em aprender através da tradição, aquilo que é comum à criança, comum a você, comum aos familiares dos seus alunos, e aí você conecta 3 pontos importantíssimos para a aprendizagem mais orgânica, né, da sua escola, que é conectar o aluno com a comunidade escolar e a família. Quando você conecta esses 3 elementos, tudo funciona de uma maneira mais fácil e divertida. E como é que você dá o pontapé inicial para conectar esses 3 elementos, o aluno, a comunidade escolar e a família, com a tradição popular, brincadeiras que vão abordar 7 elementos como o cultural, social, motor, sensorial, cognitivo, emocional e criativo. Tudo isso com uma dinâmica divertida e cooperativa. Por isso que a tradição é muito importante. Ela já condensa tudo isso, ela aborda esses 7 elementos de uma boa brincadeira. Ela desenvolve a parte social, cultural, motora, sensorial, cognitiva, emocional e criativa.
Tudo isso com uma dinâmica divertida e cooperativa. A gente aprende junto, a gente vence os obstáculos em comunidade, a gente aprende a viver junto de uma maneira mais saudável. E eu vou falar aqui de algumas brincadeiras e brincadeiras da tradição popular que desenvolve a linguagem, vira uma ferramenta ideal para auxiliar a alfabetização. Você de educação infantil sabe a importância das brincadeiras, sabe a importância de começar a abordar essas brincadeiras para desenvolver aí a criança na prática da escrita e da leitura, e eu vou trazer aqui algumas atividades. E primeira adaptação, primeira pedrinha preciosa que eu vou trazer para você é A Maré Tá Cheia. Deixa eu botar aqui para você ouvir se você já conhece essa brincadeira, tá? E de onde é que vem A Maré Tá Cheia? A maré tá cheia, ai, ai, ai. A maré subiu, sobe maré, a maré desceu, desce maré, a maré subiu, sobe maré, a maré desceu, desce maré. A maré tá cheia, ioiô. Quando você ouvir ioiô, bate palma aqui. Iaiá, assim. A maré tá cheia, ioiô. A maré tá cheia, iaiá. A maré tá cheia, ioiô. A maré tá cheia, iaiá. A maré subiu, sobe maré, a maré desceu, desce maré, a maré subiu, sobe maré, a maré desceu, desce maré, a maré tá cheia. Olha quanta coisa em uma simples brincadeira. Talvez você já ouviu essa música e não deu a devida importância e não descobriu as possibilidades que ela tem de trabalhar a parte cultural, social, motora, sensorial, cognitiva, emocional e criativa. Olha só, a brincadeira fala do ioiô e iaiá. A gente pode associar através da escuta ativa, com estímulos auditivos, ação e reação. Quando você ouvir ioiô, você tem que bater em alguma parte do corpo. Iaiá em outra parte do corpo. Então você já associa ioiô e iaiá, esses ditons, né, com grave e agudo. Ioiô, iaiá. Olha só, ioiô, iaiá. Nossa, e você começa a entender um pouco das vogais quando elas juntas. I, O, I, A. Então, a brincadeira vai mais além. Ela fala a maré subiu, a maré desceu. E olha só, a gente pode, no subir e descer, começar a conectar o nosso corpo também com a nossa habilidade sinestésica. Pode subir o mar, as ondas do mar vão para cima, as ondas do mar vão para baixo. Tudo isso em uma música, em um desafio, que é apenas uma parte pequena dessa pedra preciosa que tem A Maré Tá Cheia, que eu vou te contar a história assim que terminar esse desafio que você vai fazer comigo. Atenção, todo mundo junto. Ioiô, iaiá, sobe maré, desce maré. A maré tá cheia, iaiá. A maré tá cheia, ioiô. A maré tá cheia, iaiá. A maré subiu, sobe maré, a maré desceu, desce maré, a maré subiu, sobe maré, a maré desceu, desce maré. Você sabe de onde é que vem essa música? Essa é uma música que faz parte da nossa cultura afro-brasileira, vem na capoeira, A Maré Tá Cheia. E olha só como o mar é um elemento muito forte na nossa tradição popular. Muitos povos vieram do mar e chegaram aqui, né? Botaram aqui as suas casas, o seu novo mundo. Então, tantos países, povos de países africanos, como os europeus e de outras regiões, mas essa cultura africana é muito forte e que deu uma identidade muito forte para a gente na dança, na nossa maneira de falar, na nossa maneira de interagir com os outros, toda a nossa cultura está entremeada dessa cultura africana. E aqui, povos, é muito legal. No Brasil aconteceu algo tão esperado há muito tempo na África, que foi a unificação de povos que antes lutavam lá na África, mas aqui, por sobrevivência, tiveram que se unir. E o Brasil, muito tempo atrás, no Rio de Janeiro, foi conhecido como a Pequena África. A junção de vários povos africanos no Brasil
fez surgir essa cultura tão rica que é a nossa cultura afro-brasileira, que deu origem ao jongo, ao samba, a vários, né? Se eu for falar aqui todos os ritmos e folguedos populares que surgiram desse sincretismo cultural, foi muito bonito. E a capoeira traz esse elemento corporal, essa pergunta e resposta. A maré tá cheia, ioiô, a maré tá cheia, ai, ai, ai. A maré subiu, e você tem que responder, sobe maré, a maré desceu, desce maré. Você tem que estar sempre atento no que está sendo perguntando para dar a resposta exata. Então, trabalha a pronúncia, a parte corporal, subiu, desceu, timbres do som, trabalhando aí a sonoridade com timbres corporais, que é o melhor instrumento do mundo. Dá para trabalhar muitas coisas, botar ainda esse projeto de mar, né? Músicas com mar, ciranda, a maré tá cheia, peixinhos do mar, e você, dentro desse projeto do mar, esse é um tema muito frequente na nossa cultura popular brasileira, você vai aí começar um projeto muito legal de começo do ano, e é muito legal ver de onde é que veio povos de outros países que vieram navegando pelo mar, chegaram no Brasil e aqui fizeram a sua nova morada. É muito importante saber essas origens, saber os segredos de uma simples canção, de uma simples pedrinha preciosa, como essa música. Eu consigo ficar aí 3 meses só com essa música, a maré tá cheia, ioiô, iaiá, e tirar dela elementos para trabalhar a parte cultural, social, motora, sensorial, criativa, cognitiva, para auxiliar na alfabetização das crianças com a maré tá cheia. Agora, eu vou trazer uma outra pedrinha preciosa e eu vou contar a história dela para vocês. Cadê? Que é a música do Caranguejo Não É Peixe. Oh. Caranguejo não é peixe, caranguejo peixe é. Caranguejo só é peixe da enchente da maré. Olha pama, 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 olha pé, pé, pé. Olha roda, 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 caranguejo peixe é. Assim como tomate é primo do caqui, essa música do Caranguejo é primo de uma outra música lá da Europa. Muitas canções tradicionais brasileiras são versões, são traduções de músicas europeias, mas que foram ganhando outro significado, as palavras foram mudando, então muitas canções da Península Ibérica vieram para o Brasil e foram modificadas nesse encontro de culturas aqui no Brasil, e olha só, traz elemento do fundo do mar também, peixe, caranguejo, enchente da maré, e traz já mais um tema para você botar aí na temática do fundo do mar, do começo do ano, no seu planejamento do próximo ano. E pesquisando essas brincadeiras ao redor do mundo, eu sempre vou conhecendo brincadeiras que são primas das nossas brincadeiras brasileiras. E essa é uma pedrinha preciosa que eu tenho. Caranguejo não é peixe. Às vezes você fala, uma brincadeira legal, minha avó cantava para mim, mas você não sabe o tanto de coisa que ela pode fazer, né? Brincadeira, a brincadeira de roda, você pode se transformar, um grupo no caranguejo, outro no peixe. Você tem aí a percussão corporal também, assim como o ioiô, iaiá fala ioiô, iaiá, aqui você tem palma, 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 pé, 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 agudo e grave. Olha só, você tem em cima e embaixo, né? Palma, 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 pé, pé, pé. Aí você roda, tem todo o giro, você vira o caranguejo, você vai no chão, tem esse sobe e desce, lateralidade, as brincadeiras cantigas de roda que você aprende a brincar junto, né? Tomar conta do outro. E isso é muito importante, principalmente você que é professora de educação infantil, saber fazer roda junto, dar a mão, cuidar do outro, e a brincadeira só vai ser legal se todo mundo participar e respeitar um ao outro, entrar nesse universo da simbologia, né, das cantigas, através da transformação em um caranguejo, em um peixe, e dá para fazer muitas coisas. E pesquisando brincadeiras do mundo inteiro, eu fui para a Espanha. E na Espanha tem várias tradições dentro da Espanha, né? O norte, o País Basco na Espanha fala uma língua, tem outras brincadeiras. Tem a Andalucia, que é mais cigana, de onde veio o flamenco. Tem Galícia, que é muito parecido com Portugal. Tem Madrid, Castilha e León, que tem uma tradição muito forte. E tem a Catalunha. A Catalunha, ali onde está Barcelona, que tem uma língua própria, o catalão, tem uma cultura própria, tem uma mistura muito grande com músicas da França. E olha só essa música que é cantada e dançada na Catalunha.
você ouviu na melodia da flauta, o caranguejo não é peixe? Caranguejo não é peixe, caranguejo peixe é, caranguejo só é peixe na enchente da maré. Eu ouvi essa música, eu fiz, nossa, isso que vocês estão dançando na Praça de Barcelona, na Catedral, que é maravilhosa, eu vi todo mundo dançando, cantando, eu falei, nossa, mas isso sou eu, isso que vocês estão dançando aqui na Catalunha, na Espanha, é um pouquinho de mim, é um pouco do Brasil. Essa música viajou para o Brasil nas suas caravelas, mas perdeu a primeira parte no meio do caminho, que tem e chegou apenas a segunda parte e ganhou uma letra, como caranguejo não é peixe. Olha só como as brincadeiras vão viajando lá de países da Europa, de países da África, chegam no Brasil, se adaptam e chegam só uma parte da música, inventam uma outra parte da música, e ou seja, a brincadeira do caranguejo não é peixe é primo de uma brincadeira lá da Catalunha. E essa brincadeira tem uma coreografia e você pode adaptar, conhecer essa brincadeira da Catalunha e depois aprender a música do caranguejo não é peixe. E eu dando aula lá em Barcelona, eu faço exatamente isso. Eu começo ensinando a brincadeira deles, essa São Ferriol, que é a música deles tradicional, e depois eu falo, agora vamos viajar para o Brasil. E falo, nossa, o Brasil e a Catalunha estão próximos, estão unidos por uma brincadeira tradicional. Por isso que eu falo, quanto mais você conhece sobre a sua tradição, mais você conecta com tradições de povos tão distantes. Dê o valor à sua pedra preciosa, à sua tradição popular. Ela faz você entender coisas que são muito difíceis de entender, às vezes, a relação da Catalunha com o Brasil, e você entende talvez a partir de uma música. Caranguejo não é peixe, escute novamente, e assim você pode começar a, com as crianças, fazer uma pesquisa. Nossa, vamos aprender como se dança essa música em outro país, vamos aprender a cultura desse país, o que se come, o que se dança, como se fala bom dia, que é tão próximo, né? O catalão e o português têm palavras muito parecidas, e a gente saboreia essa mesma tradição popular do caranguejo não é peixe. Vamos ver aqui. Escute novamente, lembrando, essa música tem uma parte A que não existe no Brasil, se perdeu no caminho da Catalunha até o Brasil, mas depois a parte B, que é caranguejo não é peixe, eu vou fazer assim, ó, para você entender que chegou a parte do caranguejo. Parte A. Caranguejo não é peixe. E esse é o São Ferriol. Caranguejo não é peixe, ele está escrito dentro de uma forma das trovas, as quadrinhas. Caranguejo não é peixe, caranguejo peixe é. Caranguejo só é peixe na enchente da maré. Olha só, as quadrinhas são a forma poética do nosso cancioneiro infantil. Tudo é em quadrinhas. Se você trabalha as quadrinhas, como as crianças escrevem poemas na infância, tem a ver com o que elas escutam na infância. Ou seja, batatinha, quando nasce, espalha rama pelo chão. Menininha, quando dorme, põe a mão no coração. 4 versos de 7 sílabas métricas. Ou seja, você pode articular esse desenvolvimento do raciocínio da criança cantando batatinha, quando nasce, com a melodia do caranguejo não é peixe, porque tem a mesma forma poética na composição da canção. Caranguejo não é peixe, caranguejo peixe é, caranguejo só é peixe na enchente da maré. Batatinha, quando nasce, espalha a rama pelo chão. Menininha, quando dorme, põe a mão no coração. A barata diz que tem 7 saias de filó. É mentira da barata, ela tem uma só. Não tenho medo do homem, nem do homem nem do ronco que ele tem. O besouro também nunca vai se ver, não é ninguém. Eu queria que chovesse uma chuva bem fininha, pra molhar a sua cama e você dormir na minha. Lá do céu e vem caindo 3 cartinhas do ABC. A do meio vem dizendo que eu me caso com você. Olha
quantas quadrinhas eu fiz em menos de um segundo. Ou seja, você pode trabalhar com Caranguejo Não É Peixe, que é essa pedra preciosa da nossa tradição popular, as quadrinhas, os versos. Você conecta com tradições e culturas de outros países, você traz as quadrinhas, versos de outras melodias para o Caranguejo Não É Peixe, e assim você entende a conexão da poesia com a música, que é a prosódia. Cada sílaba tem um ritmo, cada sílaba tem uma nota. Bom, e aí você fica 2 anos só nessa música, conectando os versinhos, as trovas. É muito legal você dar o devido valor à sua pedra preciosa. Caranguejo Não É Peixe. E eu gosto também muito de uma brincadeira que conta histórias, porque as histórias fazem parte do universo infantil. E uma que eu gosto muito, eu vou compartilhar aqui com você, que é a nossa próxima pedra preciosa da tradição popular brasileira. A árvore da montanha, olê, ai, aô. A árvore da montanha, olê, ai, aô. Nessa árvore tem um galho, ó que galho, belo galho, ai, 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 que amor de galho. O galho da árvore, a árvore da montanha, olê, ai, aô. A árvore da montanha, olê, ai, aô. A árvore da montanha, essa história acumulativa que conta a origem das coisas, de onde é que vem, o que dá uma coisa da outra. E é, é um trabalho tão bonito. A você perguntar, mas de onde é que vem? De onde é que vem isso? Porque esse é o universo da criança, principalmente se você está aí dando aula para crianças de 3, 4 anos, 5 anos, 6 anos, que tá tudo aqui, mas por quê? Mas de onde é que vem isso? Mas por que é assim? E a árvore da montanha vem trazendo um raciocínio da origem das coisas, né? E essa história foi contada de boca em boca, sobreviveu a todas as diversidades e está viva aqui no Brasil e que veio provavelmente de outras culturas, foi traduzida e está aí no nosso repertório tradicional brasileiro. É uma pedrinha preciosa que a gente tem que dar o devido valor a essa música e brincar com a criança, porque vai trabalhar o raciocínio dela, né? A memorização, vai trabalhar a sequenciação de onde é que vem as coisas. Por exemplo, no final dessa história, que é canção, uma história cantada e que trabalha a acumulação, né, de coisas, por exemplo, nessa árvore tem uma fruta, ó que fruta, bela fruta, ai, 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 que amor de fruta. E agora a gente tem que fazer todo o caminho de trás. A fruta da flecha, a flecha da pena, a pena do pássaro, o pássaro do ovo, o ovo do ninho, o ninho do galho, o galho da árvore, a árvore da montanha, olê, ai, aô, a árvore da montanha, olê, ai, aô. E você sabe aí a origem das coisas, as crianças aprendem que tudo tem uma origem, tem um sentido, para onde é que está indo, o que se transforma, a pena que se transforma numa flecha. Cada elemento dessa história cantada tem um movimento, você canta junto com ela, trabalha a memorização, sequenciação e o cognitivo, o raciocínio vai se desenvolvendo de uma maneira lúdica, divertida, cooperativa com as crianças. A árvore da montanha é essencial para o seu planejamento do próximo ano. Novamente, aqui eu falei 3 pedrinhas preciosas. Eu falei sobre a Maré Tá Cheia, que fala das nossas raízes afro-brasileiras. Caranguejo Não É Peixe, nossas raízes ibéricas, né, da Península Ibérica, e todas as quadrinhas que a gente pode compor, nossa forma de poema, a raiz da nossa poesia infantil. A Árvore da Montanha, histórias cantadas, acumulativas, que para trabalhar o raciocínio das crianças, ideal para o seu planejamento do próximo ano. E também tem uma outra música que eu adoro. Tum tum jacutinguele, jacutingaraúbe, jacutingatinga. Ue ue saruê, uba, jacutingaraúbe, jacutingatinga. Tum tum jacutinguele, jacutingaraúbe, jacutingatinga. Ue ue saruê, uba, jacutingaraúbe, jacutingatinga. Tum, tum, jacutinguele, jacutingaraúbe, jacutingatinga. Ueuê, sarueuba, jacutingaraúbe, jacutinga, tinga.
Tum Tum Jacutinguelê, que tem milhões de adaptações em todo o mundo. Essa é uma pedrinha preciosa que eu sempre levo comigo nos cursos que eu dou para crianças, né, de outros países, professores de outros países. Eu sempre trago essa pedrinha preciosa porque eu sei que em todo país tem uma versão dessa música. Então é muito legal para mim saber que eu vou conectar, falando um pouco da minha música que eu escutei quando era criança. Meu pai cantava para mim esse trava-língua musical, que é muito importante. Eu vou falar um pouco como ele conecta com o samba, né? Mas quando eu vou para países da América Latina, todo mundo tem uma versão, tum-tum, piscatinga, laruê, saruê, ubá, cachacundi, muda essas onomatopeias que são super percussivas, mas eu conecto com a pessoa, e quando eu conecto com a pessoa, o aprendizado fica mais fácil, eu abro as portas para quem está na minha frente a ter confiança em mim, eu crio um ambiente saudável para o aprendizado acontecer, em que aprender se torna divertido, tem prazer em aprender, porque eu conecto o que eu sei com a minha versão, com a versão dos meus alunos, e isso a gente fala, nossa, somos iguais, por mais que temos diferenças, a gente compartilha uma mesma tradição, a gente tem uma mesma pedra preciosa. E o Tutum Jacutinguelê, ela trabalha e desenvolve a nossa pronúncia, esse ritmo, que se você cantou essa música alguma vez, você já sabe tocar o samba. Tum tum jacutinguele, jacutingaraúbe, jacutingatinga, ué ué, jacutingaraúbe, jacutingatinga. Se eu for tocar esse trava-língua musical no meu corpo, você vai sentir já o saculejo do samba. Escuta só, eu vou tocar esse trava-língua musical, essa canção na minha cabeça, mas eu não vou cantar ela, não vou emitir a melodia com a minha boca, mas eu vou tocar a melodia com sons do corpo. Quer ver? Ó? 1, 2, 3 e... Essa é a música do Tum Tum, que se eu tocar no meu corpo já sai um batuque inacreditável. E quando eu viajo para vários países, eu levo essa canção e olha só o que eu escutei em Paris. Bailando con la retro, vos te vas a enloquecer, muñequita linda. Pum pum, piscatunga y ta, piscatunga la dié, piscatunga y pica. Tem 1000 versões, Latinoamérica tem muita. Em toda a Latinoamérica tem muitas versões, às vezes no Brasil com samba, Latinoamérica com salsa, se for na Argentina deve ter essa música com tango, mas a questão é que esses trava-línguas fazem parte do universo infantil. É uma pedra preciosa do nosso universo infantil que a gente tem que valorizar. Sabe por que é tão importante? Porque ajuda na pronúncia, ajuda no ritmo da criança, ajuda ela a entender que tem uma sequência, uma respiração. Esse trava-língua é a primeira conexão musical através da literatura, que a criança sente o ritmo, sente que vai chegar esse trava-língua numa rima final. Tum tum jacutingue, le piscatingaraúbe. Olha, e B. Então eu sei aonde eu quero chegar, respiro, mas tudo com muito ritmo. Isso ajuda na fluência da leitura da criança. Trava-línguas, histórias cantadas acumulativas, canções com quadrinhas que comunicam com culturas europeias, canções que desenvolvem a nossa inteligência sinestésica e que faz conectar com nossas culturas afro-brasileiras. São apenas 4 pedrinhas preciosas da nossa tradição popular que eu trouxe para você, para mostrar para você que a gente está mais conectado com outros povos tão distantes do que a gente imagina. Basta a gente se aprofundar na nossa cultura. Que canção a sua mãe cantava para você quando você era pequeno? Que canção a sua avó cantava para sua mãe? Comece pela pesquisa com a sua família e conquiste o mundo. O Platão, grande filósofo grego, que todo mundo fala, chega neles, né, no Platão, e ele falava uma coisa muito importante. Você pode descobrir mais sobre uma pessoa em 1 hora de brincadeira do que em 1 ano de conversa. Ou seja, a gente está 1 hora conversando e eu fui ensinando brincadeiras que fazem parte da minha pesquisa, fizeram parte da minha infância, e eu consegui estender, aprofundar nela, né?
tirar ideias originais e fazer projetos em cima de 4 simples brincadeiras, pedrinhas preciosas, e vocês entenderam mais sobre mim do que se eu tivesse falado 1 ano, conversando a importância, mas mostrando a prática. E isso mostra um pouco da minha origem, da minha maneira como eu vejo a educação, como eu conecto as brincadeiras musicais, poéticas, dançantes dentro de sala de aula. Ou seja, você pode descobrir mais sobre uma pessoa em 1 hora de brincadeira do que 1 ano de conversa. E eu quero que você pense nas suas pedrinhas. Não, todas as brincadeiras, não. Pega 4 e se debruce sobre ela e fala tudo que ela pode te ensinar no desenvolvimento. Pensa nas 7 habilidades essenciais que eu utilizo no meu método do Educando pela Brincadeira. Em uma brincadeira, para ser muito boa, para ser uma pedra preciosa, ela precisa abordar habilidade cultural, social, motora, sensorial, cognitiva, emocional e criativa. Se a sua tradição, a sua música, a sua história, a sua dança traz esses 7 elementos, ela é uma pedra preciosa e vale a pena você guardar com cuidado ela e utilizar em sala de aula para suas crianças aprenderem de uma maneira mais divertida e cooperativa. Tem gente que já perguntou, eu vi aqui, perguntou, Estevão, essas músicas são da onde? Todos os meus projetos fazem parte do meu curso online Educando pela Brincadeira. Eu botei várias músicas aqui e eu tenho essas músicas com os vídeos gravados, tenho alunos do Educando pela Brincadeira aqui ao vivo, então fazem parte do curso online Educando pela Brincadeira. E se você quiser saber sobre esse curso, fique aqui nas lives. Em janeiro talvez vai ter uma turma, então eu gostaria muito de explicar cada vez mais sobre o que funcionou para mim, porque se funcionou para mim, pode funcionar para você, e você pode colocar no seu planejamento do próximo ano, com educação infantil, Fundamental 1, Fundamental 2, você que trabalha na terapias ocupacionais, professor de educação física, também tem muito, fonoaudiólogo, é muito legal ver a variedade de profissionais que fazem parte do Educando pela Brincadeira e como faz sentido essas pedras preciosas no contexto educacional e no contato com as crianças. Eu vi também uma outra pergunta sobre canções indígenas, que vale muito a pena a gente se debruçar na nossa cultura indígena, que eu abordo a cultura indígena através de contos que trabalham com animais, né? Tipo o macaco Vanderlei. Era uma vez um macaco que perdeu a banana no tronco oco da árvore. Então, tem muitas histórias que trabalham com os animais, e que são acumulativas também, e assim como o Macaco Vanderlei, que é um livro que eu escrevi, tem as suas origens indígenas também nessas histórias, e tem muitas músicas maravilhosas na nossa cultura indígena, que é mais uma pedrinha preciosa que faz parte da minha bagagem, mas aqui eu escolhi apenas 4 para fazer dar conta nessa live, ter sentido eu estender o repertório dessa atividade, para você ver que tem muitas possibilidades em uma mesma brincadeira, mas eu posso trazer numa próxima live algumas pedrinhas preciosas da nossa cultura indígena, que são muitas culturas, que faz a gente conectar talvez com o Paraguai, né, a cultura Guarani, e é muito legal. Tenho alunos do Paraguai e seria genial se a gente estivesse mais próximo dessa cultura. Estevão, tem dicas de onde podemos encontrar cantigas populares brasileiras? Bom, a internet é muito boa para isso, né? Cantigas populares brasileiras, se escreve no YouTube e tem muita coisa, mas eu não aconselho você começar em livros, eu não aconselho você começar sua pesquisa de cantigas populares em internet, porque é muita coisa e isso não tem uma conexão profunda com a sua história. Então é importante. O que eu trouxe aqui? Eu trouxe pedrinhas preciosas que fizeram parte da minha vida, e assim eu consegui conectar com o meu trabalho e com a vida das crianças, porque teve um significado emocional, vivido meu, e assim eu estendi isso. Então, como você deve pesquisar as cantigas populares brasileiras? Através da entrevista com a sua mamãe, com o seu papai, com a sua avó, com seu avô, com a sua bisavó, com seu bisavô. A partir daí, você vai pesquisar em livros, em internet, em fazer cursos com outros professores, porque aí vai ter um significado pessoal para você, e assim você vai ter
vai ter um estímulo para se debruçar nessa pedra preciosa que foi passado de boca em boca, de geração em geração. Então, você que está aí me ouvindo, comece a pesquisa, lembrando que a sua mãe cantava para você. Liga para sua mãe, liga para o seu pai. Se a sua avó está aí, viva do seu lado, não deixe de conversar com ela, de ficar com ela, de saber tudo da vida dela, do que ela brincava, porque é uma mina de ouro. A sua avó, o seu avô, é uma mina de ouro. Aproveita a sua avó e o seu avô, e a partir daí tudo vai sair mais fácil. Quando você for pesquisar um livro ou na internet, você parte da sua essência, e isso é muito importante. Eu tenho no meu curso online Educando pela Brincadeira um módulo só de músicas tradicionais que eu gosto de várias regiões do Brasil, que é o módulo Baile dos Brasileirinhos. Então, cantigas tradicionais brasileiras que eu amplio. Eu não faço exatamente como o folclore brasileiro daquela região faz, mas eu pego isso num contexto de sala de aula para desenvolver a questão cultural, social, motora, sensorial, cognitiva, emocional e criativa, para auxiliar na alfabetização. Então, eu utilizo como uma ferramenta de ensino e torna o aprendizado mais fácil. Eu conecto com alunos que têm familiares do norte, do sul, do sudeste, do centro-oeste, e é muito legal ver como as famílias interagem, né, quando você está utilizando as brincadeiras da tradição popular, porque ele é um elemento emotivo que conecta o aluno, a comunidade escolar e a família. Quando esses três pontos estão comunicados, o aprendizado acontece mais natural, mais divertido, e você desperta na criança o prazer em aprender, porque você está compartilhando algo que é seu, faz parte da sua essência e faz parte da essência do seu aluno, faz parte da essência dos pais, dos familiares dos seus alunos. E isso é a porta de entrada para você conectar com as crianças. A gente se vê na próxima live. Um beijão! Tchau!